Estamos aqui com uma das grandes figuras da cultura de Brasília, o Ivan da Silva, conhecido na cidade como Ivan Presença. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação aqui nesse nosso projeto que procura resgatar a memória da cultura e do esporte em Brasília. Ivan, queria que você começasse contando um pouco a sua trajetória, como é que você chegou em Brasília, de onde você veio, quais os seus primeiros passos aqui na nossa capital. Bom, a minha história é simplinha. É o seguinte, eu conheci um cidadão no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e eu trabalhava de office boy no Rio de Janeiro e tinha um salário mínimo menor. E estava procurando arranjar uma maneira de ganhar um salário mínimo maior, porque era de menor, mas gastava bastante, quer dizer, a coisa que para gastar de maior. Aí encontrei um cidadão que estava abrindo uma livraria aqui em Brasília e perguntou, conversando, porque eu frequentava muita livraria no centro do Rio de Janeiro, com 13, 14 anos de idade, e conheci esse cidadão numa livraria na Rua da Quitanda, e ele falando com outro livreiro, e o livreiro conversando com ele, falando que esse livreiro me conhecia, e ele conversando com o livreiro, está procurando alguém e tal, para trazer para Brasília, e eu ouvi aquele papo, entrei de intrusão e me candidatei para vir para cá. Eu tinha 17 anos de idade e vim para cá. E peguei um ônibus e tal para ir para cá. E aqui vim, e a livraria ficava na galeria do Hotel Nacional, que naquele tempo, 67, 1º de janeiro de 67, a galeria do Hotel Nacional era o shopping da cidade, não existia nada na cidade, e era onde as pessoas tinham café, tinha restaurante, tinha livraria. Antigamente era LP, a grande loja de LP que era ali. Tinha doleiro famoso. Bom, ali era a área de turismo, só tinha que ter dólar ali rolando. Então, fantástico, é fantástico. Então, ali, tinha fantástico. Naquele tempo, o carnaval era fantástico, o grande baile da cidade era no Hotel Nacional, baile fantasia, era uma coisa magnífica. E eu, guri, 17, 18 anos, ainda fui ficando, a livraria foi progredindo, era uma livraria de resistência contra a ditadura, e eu adorava, porque eu sempre fui no movimento estudantil no Rio de Janeiro, e fui lidando com tudo isso, e realmente foi num crescendo, fui tomando prazer em ser livreiro e aprender essa profissão de livreiro. E em 1970, teve um anúncio no Jornal do Brasil, num curso de livreiro, no MEC, feito pela escritora Maria Alice Barroso, que era presidente do Instituto Nacional do Livro. Eu fui fazer esse curso, fiz o curso, e logo a seguir voltei para Brasília e tinha uma pessoa querendo abrir uma livraria aqui também, outra pessoa, e me candidatei, fui escolhido, trabalhei muitos anos nessa livraria, muitos anos, fundei essa livraria, fiquei de 1971 a 1979 nessa livraria, realmente dei um arranque legal. Depois saí dessa livraria e criei a minha livraria, que foi a Livraria Presença, que eu inaugurei em 1980, com a presença nesse grande brasileiro, eterno brasileiro, em fio, que veio autografar o Diário de Cucaracha na minha livraria. Inauguramos realmente com o pé direito essa livraria. Foi uma grande livraria também de resistência, que é a minha linha de resistência para um Brasil melhor, mais agradável, favorável a se viver bem e com felicidade nessa vida. Essa é por aí a minha história. Realmente, Ivan, a Livraria Presença marcou época na cidade, né? Tanto que você é até hoje conhecido como Ivan Presença. Eu queria que você falasse um pouco do que representou a Presença para o movimento cultural de Brasília, quer dizer, não só como uma livraria, né? Mas também você promovia debates, você promovia muitos lançamentos de livros, noites de autógrafos. Você falasse um pouco sobre a trajetória da Presença e os momentos mais significativos da Livraria Presença em Brasília. Olha, eu tive o maior prazer de comandar essa livraria. Começou pelo nome da livraria. Esse nome Presença foi realmente fantástico. E eu, empolgado, comecei com a inauguração, como eu falei anteriormente, o Enfio, que lançou o primeiro livro lançado na livraria, foi o Diário de Cucaracha, e a partir dali nós começamos. Então eu convidava vários escritores de Rio e São Paulo que estavam com lançamento de livro, lançando livros, para vir uma noite de autógrafo para Brasília em parceria com as editoras que realmente colaboravam na vinda desses escritores.
E toda semana tinha 2, 3 lançamentos e bate-papos. Foi indo, foi num crescente que terminou que eu tive que, eu senti que o momento era para mim, a minha livraria ficou pequena para poder receber essa quantidade de pessoas e encontros memoráveis no de autógrafo, encontros que eu trazia escritores, por exemplo, para visitar escolas. Ele vinha lançar o romance dele, tá certo? E, por exemplo, livros de primeiro grau ou de segundo grau, literatura infantil juvenil ou de adulto, mas em nível de segundo grau, eu levava para as escolas, para ele conversar com o auditório, ou levava na UNB para marcar um encontro no departamento de letras, no Anf9. Então, fiz muitos desses eventos assim, em parceria com a editora que fabricava o livro, o autor, e isso era realmente num crescente. Aí o que aconteceu comigo? Eu tive um impulso fantástico na minha cabeça, que era de organizar a Feira do Livro de Brasília. Aí eu criei realmente um grande evento no Centro de Convenções, que eu dirigi durante 10 anos também esse evento, foi fantástico, em que foi culminante com a cidade, não é? Porque ela empolgou muitos escritores jovens que estavam começando na literatura naquele momento, revistas de culturas, por exemplo, começaram a surgir. Tinha uma companheira, Maria do Rosário, que me incentivava pra caramba, que era uma jornalista fantástica da cidade, e outras figuras, Severino Francisco, essa turma toda me incentivava muito. O departamento de letras da UNB também me dava uma força. Vamos que a gente ajuda. Precisar da gente, conte com a gente. Então, isso me empolgou muito. E o fantástico de tudo, que até hoje, eu encontro figuras que são jovens que falam assim, olha, eu estou te procurando porque meu pai frequentou muito sua livraria e me recomendou que quando precisar de um livro, te procurasse. Aí eu fico feliz, eu fico muito contente com isso. E além da livraria, né, Ivan, você também era conhecido por levar os livros nas pessoas, né? Eu me lembro que eu trabalhava nessa época na Veja, e você vira e mexia nas redações, oferecia os lançamentos e tal, né? É daí que surgiu o nome Presença. É. Porque é o seguinte, eu sentia a necessidade de mostrar às pessoas que trabalhavam muito com jornalistas naquele tempo, durante a ditadura, não é essa coisa de hoje, mas durante a ditadura, os jornais e revistas, eles tinham, era uma dificuldade de conseguir matérias. E trabalhavam muito, era muito jornalista. Você entrar numa redação de jornal de revista, era uma quantidade de pessoas enorme. E aquele tudo jovem, tudo meu top, a minha idade, a minha faixa etária. Aí eu juntava um monte de livro, botava numa bolsa, ia frequentando o setor comercial, que a maioria das redações ficava aqui no setor comercial. Veja, JB, Veja, Globo. JB, Isto É, Globo, Jornal do Brasil. Aí eu subia aquilo e chegava na redação, esparramava Correio Brasiliense, esparramava aqueles jornais, aqueles livros, parava a redação, todo mundo ficava atônito com aquele monte de livro. O chefe da redação ficava puto. Não, pô, para com isso. Mas foi fantástico, foi um momento assim inesquecível. Agora, teve um momento auge na minha vida de livreiro, essa realmente eu tenho que comentar, que até hoje mora no meu coração. Uma figura que veio a Brasília, eu fazia o evento dele, o lançamento do livro dele, e ele, a certa altura, ganhou o prêmio Nobel, Saramago. A certa altura ele veio e tal, e estava aqui hospedado no hotel, me chamou aqui no hotel. Ivan, dá um pulinho aqui. Aí vim aqui no hotel e conversando com ele, falei, Ivan, estou aqui hoje em Brasília, tá, para autografar isso logo mais lá na sua livraria, mas eu tenho que pedir um favor a você, rapaz. Eu preciso que você vá comigo, nós vamos almoçar e depois do almoço nós vamos ter que ir lá no Palácio do Planalto. O presidente quer conversar comigo. E eu não quero ir sozinho eu não quero ir. Você pode ir comigo? Eu falei, eu não vou falar o nome do presidente em respeito à democracia, mas eu não vou citar o nome do presidente. Eu falei, tudo bem, vamos. Aí fomos ao Palácio do Planalto, eu e o Saramago, recebido lá, subimos aquela escadaria, aquela rampa, aquela coisa toda, fomos à redação, tomamos um café lá com o presidente, batemos um papo, água gelada para cá e para lá, e saímos. Uma meia hora, assim. Aí na volta, dentro do carro, o Saramago vira para mim e fala assim, Ivan, pô, que bom que você veio, rapaz. Ele ia me pedir um negócio, que era para ser o prefaciador do livro dele.
mas ele, com você ali, ele não teve coragem de pedir. Ele te conhece. Foi fantástico, eu morri de rir com ele. Mas eu vou contar também, Ivan, aqui um incidente, vamos chamar assim, Foi engraçado, incidente que mesmo. aconteceu comigo Não e foi com um você. acidente, incidente, foi um acidente de Comigo, percurso. comigo e com você. Não sei se você vai se lembrar disso. Lembro. O Ó, Ivan- eu procurei seu livro hoje e não achei. O Ivan foi responsável pelo primeiro e talvez único lançamento de livro na história sem livro, né? Quando eu lancei o meu primeiro livro, né, o Praxedes, um operário no poder, que era um resgate de um dos líderes da insurreição de 1935, fizemos um lançamento do livro em Brasília, no restaurante Bom Demais, né, da Cristininha Roberto, onde a Cássia Eller cantava muito e tal. E o Ivan foi o meu escolhido para fazer o lançamento do livro. E o restaurante cheio de gente, lotado, e o Ivan não chegava. Resultado, né, Ivan? O Ivan sofreu um acidente de carro e o lançamento não teve o livro, né, Ivan? Foi fantástico isso aí, rapaz. Isso aí é inesquecível. Inesquecível. Eu consegui chegar em casa, o pacote com os livros estava dentro do meu carro. Só que houve um problema técnico mesmo, batida de carro, caramba, que eu bati o cacete. E o carro foi levado para o Detran, com a polícia e tudo, e foi pacote de livro tudo. Aí eu falei, pô, nada a ver, nem vou ligar para ninguém, vou ficar quieto. Fiquei quieto, coitado do autor. E as pessoas Ficou lá, frustrado, cadê o livro? Cadê o livro? Agora, foi legal porque criou uma repercussão na cidade. Conclusão, o livro foi vendido todo sem autógrafo, mas tudo bem, tudo bom. Ivan, você citou aí de passagem, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você foi o criador da Feira do Livro de Brasília. Eu queria que você contasse um pouco essa história, o que representou a Feira do Livro e como você vê hoje, né? A Feira do Livro, ela parece o samba, né? Agoniza, mas não morre, mas anda meio mal das pernas, né? Fala um pouco sobre Olha, a Feira do Livro. é um problema muito sério no país, né? Muito sério. Que eu, quando comecei a trabalhar com livro, eu era office boy e gostava de entrar em livrarias. Eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Candelária, e aquela rua da Quitanda tinha 3, 4 livrarias fantásticas. E eu saía para entregar correspondência, eu entrava numa, saía na outra, fazia aquela que todo office boy faz, meia hora, aqui e acolá. E naquele tempo que o Rio de Janeiro tinha bonde, eu pegava um bonde, ia lá, soltava andando, pagava passagem, essa historinha de office boy. Aí, o que aconteceu? Nas livrarias que eu frequentava, era um fluxo de gente, pessoas e tal, papapá. E eu fiquei animado com aquilo, animado. E aprendi uma história simplinha, amor. Por que eu sou livreiro, né? Independente dessas coisas todas de office boy e tal. Eu estudava a primeira série primária, a minha escola funcionava junto à Universidade Rural do Rio de Janeiro, lá no quilômetro 47 do Rio de Janeiro, na antiga estrada de São Paulo. A primeira universidade rural do país, fundada por Getúlio Vargas. E a minha escola era ali do lado. E todo mês sim, mês não, a professora de português nos levava na biblioteca dessa universidade. E certa vez eu entrei com ela nessa biblioteca. Era uma coisa, parecia uma catedral, uns armários enormes, franceses, porque a arquitetura desse pavilhão da biblioteca era tudo francês, estilo francês. Eu não sei quem, não sei se foi Oscar Niemeyer que fez, não sei quem foi que fez. Eu sei que é até hoje, está lá o prédio. Bom, eu assisti aquilo e perguntei à professora por que material era aquele, ficava trancado dentro, parecia uma cristaleira, aquelas coisas. Por que ficou fechado? O que era aquela? Falou, é o seguinte, porque aqui tem muito bicho, então tem que ficar fechado para não ter cupim, essas coisas. Fica trancado, são livros. Para que serve isso? Ela me falando, isso aí, meu filho, isso aí é o seguinte, isso é porque as pessoas estudam agronomia, para estudar sobre a planta, sobre os animais e tal. E aquilo ficou na minha memória. Por isso, quando eu fui trabalhar de office boy no Rio de Janeiro, que eu vi aquela coisa fantástica de livros na vitrine, na Rua da Quitanda, Rua do Ouvidor, eu entrava e ficava feliz com aquilo, fazia uma viagem naquilo.
E daí vem a minha grande paixão pelo livro. Agora, a Feira do Livro foi importante, foi um marco importante na cidade, porque a cidade pedia. Eram feitas feiras, eu participei de várias, inúmeras delas, mas coisas pequenas, miúdas, iniciativas assim, sem a participação do Estado. E eu achava importante que o Estado participasse. Como? Colaborando, hospedagem de escritores, arranjando hotéis, passagem para grande, trazer uma caravana de escritores para bater papo com o público, etc. E isso eu consegui. Então, a Feira do Livro tinha um elenco de escritores que a Fundação, naquele tempo era a Fundação Cultural, recebia uma listagem daqueles escritores, nome, telefone e tal, confirmava, mandava a passagem para o escritor, o hotel, e aí eu encomendava o livro para as editoras e dividia com cada livreiro, cada estande, porque realmente era 10, 15 estandes de livreiros. Cada estande representava uma editora. Então, aí o livreiro tal queria trazer o escritor tal, eu já passava o nome para a fundação. Então, cada livreiro trazia uns escritores que ficavam autografando naquele clima. E, conclusão, dava um grande ibope, dava até Jornal Nacional, que nós conseguíamos com essa participação. Por exemplo, eu consegui trazer a Cora Coralina, que foi outro grande show, um grande figura também, eu gostava de infantil, essa linha da garotada, infanto juvenil. Tinha um palhaço, esqueci o nome dele, era um baixinho que fazia um sucesso na TV Globo, não sei o que lá, que ele escrevia uns livros para criança, trouxe, ele lotou aquilo, e conseguia ônibus, tinha ônibus que trazia o pessoal das escolas, os alunos, várias cidades satélites para frequentar as escolas. Era fantástico isso. Então, deu uma dinâmica, mexia muito para a cidade. Agora, depois que eu saí da presidência, deu uma queda. Por quê? Falta leitura, falta realmente... E o Estado tem que alavancar essas coisas. Isso não, o comerciante de livro, o vendedor de livros, o livreiro, ele não tem capital para alavancar essas coisas. O Estado tem que empurrar isso, dar uma força. E está faltando isso muito hoje. Haja visto que várias livrarias... Olha a crise. A nossa cidade, hoje, nós estamos em janeiro de 22, o que está acontecendo? A cidade não tem livraria de rua. Livraria de rua hoje só tem no shopping. E assim mesmo não é de Brasília, são de fora. É do Rio de Janeiro. De Brasília não tem mais ninguém. Tinha, acabou. Que tinha na rua também acabou. Tem uma na Asa Norte, tem uma de rua, que é de usados. Tem duas na Asa Norte de livros usados. Livros novos não tem mais ninguém. Fechou tudo. Por quê? Nós temos um problema sério, que é o seguinte: o livreiro não tem condição de pagar os aluguéis. Não tem. Isso é muito grave, muito grave. Eu estou numa luta aí, tentando, junto com um companheiro meu chamado Robson, que é o seguinte: é fornecer um projeto para a Secretaria de Turismo, abrir junto da Galeria dos Estados ali, um box, lojas pequenas, para livreiros montar livraria, galeria de arte, montar um grande corredor cultural. Ali, sim, vai ser uma âncora para o turismo da cidade. Isso tem que ser com a Secretaria de Cultura, paralelo com a cadeia de turismo, paralelo com a cultura. Ali um corredor cultural que vai se desembocar no setor comercial, para dar oxigenar aquela área ali, que realmente está engarrafada. Bom, Ivan, depois que você fechou a presença, você também, antes dessa sua ideia que eu acho muito boa, né? Para finalizar, a gente vai falar nisso, você abriu aquele famoso quiosque no CONIC, né? O quiosque da cultura, né? Queria que você falasse um pouco do quiosque, que foi um pouco um gesto de resistência, né? E emendando para a gente ir caminhando para o fim, se você considera que o livreiro é uma profissão em extinção hoje. Você disse aí a ausência das livrarias. A gente não tem mais a figura do livreiro, né? Hoje é tudo pela internet, por esses sistemas de streaming e tal. Queria que você falasse com essas duas coisas para a gente caminhar aqui. Temos aí. Sim. Bom, companheiros, é o seguinte: realmente a profissão de livreiro, o livro não vai acabar. O livro vai continuar existindo como existe até hoje. Desde a Idade Média ele vem. E vai continuar existindo.
não na profusão que é hoje. Você tem vários livros, para as pessoas escrevendo e tal. Vai existir, assim, algumas edições individuais pelo próprio autor, mas só para dar um exemplo, editor brasileiro hoje não tem nenhum. É tudo estrangeiro. O capital que manobra as grandes editoras, elas se agruparam, são um grupo de 5, é tudo capital estrangeiro, tudo espanhol ou americano. Nós não temos editor brasileiro. Quem decide para ser publicado é o capital desse americano, é o capital internacional. Bom, e com isso, o que acontece? As livrarias não têm o mesmo pique do editor. O editor é um industrial. Então, existe um aporte de capital sobre determinado produto e, logo, logo, o capital retorna para quem aportou esse capital na mão do editor. O livreiro não tem essa aposta. Então, conclusão, ele vai realmente extinguindo ou vai montando resistência, como, por exemplo, nós temos aqui na cidade um que ainda funciona porque o prédio é próprio. Tem 2, o outro também funciona porque o prédio é próprio dele, ele não paga aluguel, mas ele funciona online. O outro funciona presencial. Um funciona online, as lojas embaixo todas alugadas, e ele funciona venda de livro apenas online. E o outro funciona presencial, mas já encaminhando para online, já prestes a acabar com aquela loja dele e alugar a loja. Então, o que acontece? A maioria dos livreiros ganharam a vida com livro aqui na cidade. Todos os imóveis deles todos eles têm imóveis, mas foram alugados, acabaram com as livrarias, porque o retorno para cumprir a despesa da aluguéis, etc, etc, etc. Aluguel não, porque a loja é própria, mas a despesa natural não comporta, então, terminaram. Então, o livreiro vai continuar existindo de uma forma pequena, como eu, por exemplo, artesanalmente, via online. A pessoa, por exemplo, o depósito de livro que eu tenho, eu não tenho loja online, eu participo da venda online, mas tem um depósito na minha casa que eu construí, de 200 metros quadrados, onde eu tenho lá aproximadamente uma quantidade grande de livros, eu não sei quantos, que é grande. E lá algumas pessoas, livro e LP, tem muito. Só de LP tem mais de 30 mil. E o que acontece? As pessoas querem olhar, querem visitar, vão até lá. Tanto que realmente, com relação a isso aí, eu posso citar um filme aqui que vai sair? Sim. Tem um filme que fizeram sobre minha vida, um documentário, que vai ser lançado esse ano, em que fala realmente sobre isso, a profissão de livreiro. É um documentário que eu narro exatamente as dificuldades todas de ser livreiro. Há uma dificuldade muito grande. E os jovens hoje querem ganhar, os salários hoje que você oferece para ser livreiro, realmente tem outras profissões que dão muito mais retorno. Então você tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais para trabalhar. Não pode ser assim, tem que ter um certo conhecimento. Então, essa é a dificuldade. E o quiosque, Ivan, para encerrar, como foi a sua experiência no quiosque? Você acabou tendo que sair de lá e aí hoje está nessa uma coisa interessante. Rapaz, o quiosque virou também um ponto de referência ali do CONIC, né? Foi fantástico. Durante uma época. Foi o seguinte, o grande hiato que aconteceu é o seguinte. A livraria Presença quebrou diante da ascensão de um presidente da República, em que ele caçou as finanças da classe média. Ele aprisionou a grana da classe média. Ele é um economista que nem no Brasil ela vive mais, vive no exterior. Que foi minha colega de faculdade, se você quer saber. Então você estudou mal. Calouros juntos. Ela então foi uma má aluna. Está falando da Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello. Ela não vive no Brasil. Assim, lado a lado na faculdade. Não vive no Brasil. Ela caçou o recurso financeiro da classe média. E a classe média é que sustenta esse país. Ela dá tanto para cultura, teatro, cinema, música e livraria. É a classe média que frequenta, que dá esse movimento financeiro. E caçou. Bom, a livraria quebrou. Com isso, eu tinha uma quantidade de livros, uma coisa toda e tal, tal. E eu moro numa região como é que chama isso? É uma região rural. Aí eu construí lá um galpão e levei tudo para lá. Então lá eu montei meu quartel-general. E estou lá, resistindo, fico feliz. De vez em quando acontecem algumas coisas assim, impressionantes. Agora, o quiosque foi uma resistência que me tirou. Eu estava realmente assim, num momento muito chateado, muito triste com a vida.
e um cidadão que era prefeito do setor de Versões Sul, ele arrumou, era um quiosque abandonado, onde vivia um garoto de rua, menino de rua, ali bem no centro, ao lado de um anexo do Sina, era um anexo do Teatro do Sina, e tinha um quiosque, que é aquele projeto daquele quiosque, ele é traçado pelo Oscar Niemeyer. Alguém não sabe, mas existe uma matéria grande. O Oscar Niemeyer fez aquele projeto para desenvolver no Rio de Janeiro, que ele queria criar no Rio de Janeiro aquilo, em cada esquina, criar um formato, aquela formatação para vender livros e flores. Mas não deu certo, não foi, e foi construído aqui, ali ao lado desse anexo. Pois bem, esse cidadão que organizou, limpou e tal, um dia me chamou e falou: Ivan, você está sem loja, sem dinheiro, triste da vida, mas você é um cara que fez muita coisa para essa cidade na área cultural, você não pode ficar assim. Você não quer assumir isso, eu pintei, arrumei, precisa ter alguém para botar, e você com os livros vai dar uma dinâmica nisso aqui. Eu fui lá, olhei e tal, e ali, eu conheço aquele setor ali desde 1961. Porque foi quando eu comecei na livraria, na Galeria do Hotel Nacional. Eu vi construir todo o setor de Versões Sul, setor comercial. Fantástico, eu vi muita coisa. Bom, aí assumi aquilo, criei realmente vários encontros com poetas da cidade. Tinha um amigo meu chamado Jorge Ferreira, que me animava muito, me dava uma força danada, foi uma grande figura, um grande companheiro. Já se foi saiu do nosso convívio fora da hora marcada. Mas esse aí foi que me deu uma grande espiritualidade, uma grande força, e eu tomei pique naquilo ali e animei muito a cidade. Ali fiz vários encontros ali de poesia na cidade, muita coisa. Bom, Ivan, queria agradecer a sua presença, esse belo depoimento desse homem que faz parte da vida cultural de Brasília, o nosso livreiro. Eu diria que o Ivan é o livreiro de Brasília, essa cidade que se faz com homens e livros. Muito obrigado, Ivan, pelo seu depoimento. Estou à disposição, se precisar de mais alguma coisa, é só me procurar, estou aqui. Muito obrigado.